E é o nosso segundo Credit Talk do ano. Felipe Teno, diretor de crédito da Allianz Trade. E hoje, como prometido aí no nosso último Credit Talk, nós vamos falar sobre o tema de ESG, bem como quais as transformações que a indústria de seguros tem passado aí nos últimos anos em relação ao ESG. E o que é o ESG, né? Saindo da tradução ao pé da letra de Environment, Social and Governance, falar de ESG envolve muito mais do que a gente falar sobre questões ambientais. Então, trazendo a discussão um pouco mais para o lado corporativo, o meu objetivo aí ao final desse talk é fazer com que todos nós saibamos três principais razões do porquê é importante todo mundo investir cada vez mais em ESG. Então, primeiro, o engajamento dos investidores, o comportamento dos consumidores tem cada vez mais exigido e transformado as empresas. Segundo, a regulação força cada vez mais as empresas a colocarem o ESG em suas agendas. E, por fim, o ESG tem sido um indicador bem importante de retorno, né, para as empresas, né? Geração de retorno para as empresas, que tem uma correlação direta com a capacidade creditícia de cada uma dessas empresas, né? Então, esse hoje é o nosso fórum e para conduzir essa conversa comigo, eu queria dar as boas-vindas para as minhas convidadas de hoje. Então, a Luciana Dallagnol, que é a superintendente de relação de consumo e sustentabilidade da Senenseg, e a Tatiana Pinheiro, que é a nossa head de governança. Bom dia, Luciana. Bom dia, Tatiana. Obrigado pela participação. Bom dia, obrigada a você pelo convite. Imagina. Bom Bom dia. dia, Tatiana. Bom dia, tudo bem? Vamos lá, para a gente conduzir esse bate-papo de hoje, a minha sugestão é que a gente foque em cada uma de vocês um pouquinho do que vocês têm acompanhado em relação a ESG, né? Então, aí, primeiro, a Luciana pode trazer aí um pouquinho para a gente como que o mercado tem se comportado, então, quais são as principais transformações que o setor de seguros tem passado, os desafios e o que vem daqui em diante. E a Tatiana pode trazer aí um pouco para o nosso público o que nós, como empresa, qual é o plano de transformação que nós da Allianz Trade temos passado no que tange o ESG. Por fim, eu posso trazer aí um pouco de informação de como nós estamos transformando nossos processos de análise de crédito para englobar os quesitos de ESG e compartilhar também um pouco das perspectivas aí de como o nosso time econômico enxerga o Brasil no que tange aí os quesitos de ESG. Pode ser assim? Então, tá bom. Luciana, vamos começar com você. Conta aí para a gente um pouquinho aí, em termos de mercado, o que o setor de seguros tem feito em relação a ESG. Vamos lá, bom dia a todos e todas. Felipe, obrigada pelo convite, pela oportunidade da CNSEG participar hoje com vocês. Essa iniciativa da Allianz Trade é muito legal, é um engajamento assim importante que toda a indústria deveria fazer, até porque esse tema ESG, a sustentabilidade, a gestão de riscos climáticos, ela se faz cada vez mais presente não só no ambiente regulatório, mas também quando a gente fala de sustentabilidade a longo prazo da própria indústria. Né? Então, já fica aqui a parabenização pela empresa e para a empresa pela realização do evento. Bom dia, Tatiana, minha colega aqui de painel. Falando um pouquinho da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras, hoje, ela é o porta-voz do mercado, da indústria, né? Então, assim, a gente busca implementar e fomentar, engajar agendas regulatórias perante todo o setor. Hoje a gente representa mais de 98% do setor segurador, né? Temos 132 empresas seguradoras associadas, dentre elas 13 entidades abertas de previdência complementar, quase 920 operadoras de plano de saúde e 19 sociedades de capitalização. Geramos indústria de seguros, mais de 255 mil empregos diretos. Né, em 2023, só para trazer um pouquinho de dados, para vocês entenderem qual a relevância do nosso setor, o setor de seguros devolveu à sociedade, através de indenizações, mais de 460 bilhões de reais.
né? É um número considerável e expressivo. A nossa arrecadação em 2023 ultrapassou os 660 bilhões de reais. Hoje nós somos um importante investidor institucional que financia cerca de 26% da dívida pública nacional. Temos ativos financeiros aí superiores a 2 trilhões de reais. E a nossa arrecadação setorial hoje alcança mais de 6% do PIB brasileiro, né? E geramos impostos em 2023 de quase 70 bilhões de reais, né? Então, vocês veem aí a relevância do nosso setor e da nossa indústria e como é importante o nosso posicionamento e o posicionamento da CNSEG representando esse importante setor. Vou falar aqui um pouquinho do nosso tema que a gente veio discutir hoje, que é ESG. Vou compartilhar com vocês uma iniciativa da CNSEG. Na verdade, eu espero que vocês estejam conseguindo ver apropriadamente a minha tela. Recentemente, a CNSEG ela publicou o Roadmap de sustentabilidade do setor brasileiro de seguros. O Roadmap ele traz as iniciativas e o planejamento estratégico da Confederação nessa agenda ESG, nessa agenda de sustentabilidade. Então, esse documento ele foi lançado em abril de 2024 no Global Sustainable Insurance Summit em Los Angeles, em parceria com a UNEP-AFI, que é o braço financeiro da ONU. Ele leva em consideração as melhores práticas globais com relação à sustentabilidade promovido pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e ele está alinhado também ao que preconiza a Circular SUSEP 666 de 2022, que traz ali o arcabouço regulatório que estabelece as diretrizes de atuação das supervisionadas SUSEP, né? Dentre elas, nós aqui, setor de seguros. Vejam que a Circular SUSEP ela é um regulamento bastante recente, jovem, né? Ela não completou 2 anos ainda de implementação, vai completar agora em agosto, e ela traz ali dispositivos importantes que norteiam um pouco até a ação, né, do mercado supervisionado, a fim de que todo o setor ele esteja na mesma página regulatória, facilitando assim uma ação até setorial de representação da própria SUSEP, né, que é o órgão regulador do setor. Para vocês saberem, não sei se todos sabem, mas o setor de seguros brasileiro, em termos regulatório, ele é bastante inovador nesse sentido, é um dos únicos países do mundo que possui uma circular, um regulamento próprio e exclusivo para o setor de seguros, que trata de riscos socioambientais e climáticos e estabelece aí diretrizes de princípios, gestão de riscos, entre outros, que estão contemplados ali na circular 666. Pois bem, o roadmap da CNSEG ele é baseado e ancorado em 3 principais pilares, né? O primeiro deles busca promover uma transição justa para uma economia sustentável de baixo carbono. Um segundo pilar é estimular a resiliência da sociedade frente às mudanças climáticas. E o terceiro pilar, promover a inclusão e combate às desigualdades. Esse primeiro objetivo, quando a gente fala de uma transição justa para uma economia sustentável de baixo carbono, a gente destaca aqui 2 principais ações, dentre outras que a gente já vem levando a cabo dentro da Confederação, que é justamente o nosso posicionamento quanto a produtos e classificação de seguros sustentáveis, seguros e previdência e capitalização sustentáveis, em linha com a taxonomia, né? Inclusive aqui, recentemente houve uma movimentação regulatória por parte da SUSEP. Há uma semana atrás ela lançou a consulta pública número 6 de 2024, que traz ali elementos principiológicos para a classificação de produtos e assim criando de uma forma inédita para o Brasil uma taxonomia para o setor de seguros. E uma segunda iniciativa, que é o próprio seguro de créditos de carbono e que contempla aí os 2 principais pilares desse primeiro objetivo. Falando um pouquinho sobre produtos e seguros sustentáveis, o nosso objetivo aqui é propor um framework, né? Não é nem apartado da questão regulatória, mas que caminhe
paralelamente às iniciativas regulatórias, justamente para auxiliar as nossas associadas na sua classificação e engajar, estimular a criação de produtos com esse selo sustentável. Então, esse framework ele vai permitir identificar características, classificar produtos de seguros, serviços, assistências, que hoje já são oferecidos para o setor e que venham a ser oferecidos pelas nossas associadas de uma forma objetiva, clara, e para que isso e esse conjunto de ações e de produtos possam estimular o desenvolvimento sustentável do país rumo a uma transição justa. Então, assim, hoje a CNSEG ela foi recém-aprovada, inclusive, no Comitê Interinstitucional da Taxonomia Sustentável Brasileira, junto ao governo federal. Então, hoje, atualmente, nós estamos em fase de aprovação dos nomes dos representantes que a CNSEG indicou para fazerem parte desse diálogo, desse fórum de discussão. Recentemente, a CNSEG também foi aprovada na participação do Grupo de Trabalho de Seguros e Transição Ecológica da SUSEP. Esse grupo de trabalho ele possui 4 subgrupos abaixo dele que vão tratar de assuntos relacionados também à questão de classificação e taxonomia. Então, vejam que existe todo um movimento regulatório, né, sobre esse tema e que nós, CNSEG, estamos muito atentos e cada vez mais engajando o mercado supervisionado, que é representado pela Confederação, para estarem atentos a esse movimento. E destaco aqui, recentemente, uma iniciativa que nós realizamos dentro da CNSEG, que é promover o letramento e a sensibilização para as seguradoras e entidades do setor quanto ao tema. O que isso significa? O tema de classificação de seguros, o tema de taxonomia, é algo novo, é algo inédito. Então, assim, é necessário até que nós compartilhemos informações sobre o que é, para que serve, qual é a importância. Então, nós convidamos especialistas internacionais para falarem desse tema. Um deles foi a nossa contraparte da CNSEG, a Associação de Seguros da Colômbia, que é a FASECOLDA, que é uma grande referência internacional, até porque eles realizaram um movimento de autorregulação sobre classificação de produtos de seguros, que inclusive é utilizada por nós, pela CNSEG, como benchmark em algumas ações que nós promovemos e que estamos desenvolvendo internamente. E não só a FASECOLDA, mas também os representantes da UNEP-AFAI, para trazerem um speech de letramento realmente para as nossas seguradoras, as nossas associadas, poderem entender melhor o tema, né, e entender esse movimento que vem por aí, que certamente será necessária uma ação conjunta, né, da CNSEG com as seguradoras para a gente estimular essa agenda. A segunda iniciativa dentro desse primeiro pilar é a construção de um arcabouço regulatório que permita o desenvolvimento de seguro de crédito de carbono. Então, aqui a gente tem o objetivo de tornar o seguro uma peça fundamental para o desenvolvimento do mercado de carbono no Brasil, e aqui a gente fala do mercado voluntário e regulado. Então, nós temos nos reunido aí com várias entidades internacionais que já atuam nesse segmento para trazer um pouco desse benchmark, fazer o depara, né, do que já existe lá fora rodando e como que está o apetite das nossas associadas com relação a esse tema. Dentro do segundo pilar, e aqui já falando um pouco sobre a promoção de uma sociedade mais resiliente às mudanças climáticas, a gente tem 3 iniciativas muito robustas e importantes para esse momento que a gente está vivendo atualmente. A primeira delas é uma parceria que a CNSEG firmou na COP do ano passado, em Dubai, com o ICLEI. O ICLEI é uma associação mundial de governos locais e subnacionais dedicada ao desenvolvimento sustentável. Nós assinamos com eles um acordo de cooperação justamente para a gente construir um programa de seguro voltados para amparar a população atingida por desastres climáticos e não só isso, também visando aí a reconstrução da infraestrutura urbana resiliente quando da ocorrência aí de um evento climático de grandes proporções.
né? Então, assim, alguns municípios foram escolhidos para participarem desse projeto com o ICLEI. Hoje, há 5 municípios já selecionados. O ICLEI vem fazendo toda essa interlocução com esses municípios para prepará-los para receber esse conhecimento e o desenvolvimento dessa estrutura. A CNSEG, junto com as seguradoras, vai entrar com toda a parte de qualificação técnica, estudo de riscos e viabilidade dos projetos. E esse é um projeto de ganha-ganha, né? Até porque a gente preparar um município para que ele responda rapidamente quando da ocorrência de um evento climático de grandes proporções, isso, de uma certa forma, ajuda não só na sua reconstrução, no seu reposicionamento, mas também no amparo, não só da população, mas das empresas, né, que atuam naquela localidade, permitindo aí voltar ao cenário anterior à ocorrência do desastre climático e tornar essa cidade mais resiliente, mais preparada quando da ocorrência. Hoje em dia, esse ano a gente tem ainda um ano um pouco desafiador por conta das eleições municipais, mas fato é que o projeto vem caminhando muito positivamente. Na semana que vem vai ocorrer o Encontro Mundial do ICLEI em São Paulo, a CNSEG vai participar das interlocuções. E eu entendo também, até devido às ocorrências, infelizmente, né, do Rio Grande do Sul, no mês passado, é um momento mais do que apropriado de falarmos sobre isso, engajarmos os municípios e endereçarmos propostas para minimizar os impactos disso. O segundo projeto que a gente tem em desenvolvimento na CNSEG é a construção de um hub de dados climáticos. Aqui o nosso objetivo principal é tornar a Confederação uma referência nacional e internacional na disponibilização de dados, estatísticas e informações relacionadas a dados climáticos no Brasil. E dentre esses dados, a gente destaca, inclusive, as perdas relevantes relacionadas a sinistros que estão ligados a perdas climáticas, né? A riscos climáticos e ocorrências climáticas. Então, hoje, assim, a gente trabalha com estimativas de perdas, então é necessário que, setorialmente, a gente entenda como que está o posicionamento das nossas associadas frente a esse tipo de risco e para que a própria seguradora ela consiga se enxergar frente a um todo como é que está a sua exposição a esse tipo de risco, né? Então, assim, já estamos fazendo mapeamentos, né, não só com o SUSEP e demais instituições sobre dados relacionados a clima. A nossa intenção aqui é entregar um material compilado para a sociedade sobre a questão dos riscos climáticos e a gestão disso por parte das seguradoras, e não só isso, também promover estudos que venham a amparar a melhor tomada de decisão por parte das nossas associadas. Como terceiro projeto dentro desse pilar, existe o desenvolvimento de um seguro de barragens e descomissionamento, né? Então, aqui a gente pretende ofertar uma ferramenta de preservação do meio ambiente durante o ciclo de vida de um empreendimento, né? E aqui a gente fala desde a parte de licenciamento ambiental até o seu encerramento. Hoje a gente vem discutindo com o Ministério de Minas e Energia a construção desse programa. Estamos realizando sessões técnicas, né? E aqui a gente está focando especificamente no seguro-garantia, responsabilidade civil, incluindo o ambiental, riscos operacionais e riscos de engenharia. E aqui a gente pretende acompanhar desde projetos de lei até iniciativas governamentais que visem criar todo esse arcabouço que permita fazer um tratamento adequado, né, de remoção de instalações, destinação adequada de materiais, resíduos, rejeitos e a recuperação ambiental da área que foi utilizada. O terceiro pilar, já entrando aqui para o final do nosso roadmap, ele fala sobre promover a inclusão e combate às desigualdades.
Hoje a gente sabe que o nosso país, por mais que tenhamos muitas iniciativas públicas e privadas nesse quesito, existe ainda um gap de proteção muito forte com relação à nossa indústria para amparar aquele consumidor de baixa renda hipossuficiente que muitas vezes ele reside em áreas de alto risco. Então, quando da ocorrência de eventos catastróficos climáticos, né, que vem aumentando tanto sua severidade, né, quanto a quantidade de eventos ocorridos, qual foi a nossa proposta, a proposta da CNSEG do setor? Encaminhar um substitutivo a um projeto de lei, né, que hoje está em tramitação no governo, justamente para criar um produto de amparo emergencial, que é o Seguro Social Catástrofe, em caso de ocorrência de riscos climáticos severos, né, de sinistros relacionados a isso, e que prevê ali uma indenização emergencial rápida, através de um crédito de PIX na conta do segurado, né, do cidadão que faça o uso dele, e que vem ali também com uma cobertura de auxílio funeral e permitindo que esse cidadão, que essa pessoa consiga fazer frente a despesas emergenciais quando da ocorrência de um evento climático extremo. A ideia é que esse seguro seja cobrado através da conta de luz, para ele ter ampla capilarização, né? E com um ticket muito baixo, ao redor as nossas estimativas é que ele fique ao redor de R$3, e que isso forneça a ele uma indenização emergencial, um auxílio emergencial na casa de R$20 mil. Então, isso já está em tramitação. Hoje a gente vem fazendo engajamento junto a interlocutores, não só no governo, mas também fora do governo, e aqui a gente também puxa essa agenda no sentido de mapear internacionalmente o que outros países têm feito de iniciativas semelhantes, e não só isso, como a gente sabe que o Brasil também tem um papel muito importante no seu posicionamento frente a outros países, principalmente aqui na América Latina, a gente também engaja esse tipo de movimento e de iniciativa nos fóruns que a gente participa, levando propostas como essa, para isso reverberar também em outros países. Era isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Fico à disposição para dúvidas ao final aqui do nosso bate-papo. Todo esse material que eu apresentei aqui, ele está publicado no site da Confederação. Essa foi uma versão resumida do projeto. Todo o projeto detalhado, ele também está disponível no nosso site, separado por tipo de produto, por tipo de ação de federação. Então, tem lá capítulos específicos de capitalização, seguros gerais, previdência, vida e saúde. Então, por favor, acessem, e a equipe da CNSEG, da minha superintendência, que é de Relações de Consumo e Sustentabilidade, está à disposição de vocês, e mais uma vez parabenizo aí pela ação e pela iniciativa da Allianz Trade. Obrigado, Luciana, excelente. Não, várias iniciativas acontecendo, e você mencionou muito, né? Óbvio, né? Nós como país, o que estamos fazendo, e eu vou falar um pouco disso também. Eu, como o Brasil é referência, né? Até em ESG, como o Brasil está à frente do que até muitas economias globais aí, né? De primeira linha, como o Brasil se destaca, né? E por que que o Brasil se destaca? Tatiana, agora trazendo aí para o nosso mundo, né, para o nosso ambiente Allianz Trade, conta para a gente como que funciona o nosso plano de transformação de ESG nos últimos anos aí de uma escala global e que vem sendo cascateado aqui para as nossas iniciativas locais. Perfeito. Bom dia, pessoal. Desculpe, problemas técnicos. A gente acabou mudando um pouquinho a dinâmica aqui no início. Bom, vocês já ouviram, né, um pouquinho como a Confederação Nacional de Seguros tem se mobilizado, né, para apoiar aí o desenvolvimento do setor de seguros e da sociedade. E hoje eu quero trazer aqui para vocês um pouco do planejamento estratégico da Allianz Trade no que se refere aí ao plano estratégico de sustentabilidade, né, que envolve aqui a nossa operação e os nossos negócios. Mas antes eu queria agradecer aqui o convite, né, do Felipe Thanos, que é idealizador aqui do Credit Talk, e também me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou Tatiana Pinheiro, responsável pela área de governança da Allianz Trade Brasil.
Essa área contempla os pilares de conformidade, controles internos, riscos e compliance, e apoiando aqui a companhia em questões regulatórias e locais. E eu acho importante também dar uma pincelada para vocês sobre a estrutura da Allianz Trade. Pode ser que tenha aqui participantes que não estejam tão familiarizados, mas a Allianz Trade ela é uma seguradora do grupo Allianz SE. Ela tem focos em seguro de grandes riscos aí para o mercado de crédito, para risco político e garantias. Então, focada aqui mais em pessoa jurídica. E agora eu vou apresentar aqui o Plano Estratégico de Sustentabilidade da Allianz Trade Brasil. Você vai me dando um comando aqui de quando eu posso ir passando, Tá, tá? pode passar, pode passar. Bom, antes de entrar aqui... Uai. Passei 2? Não, tá certo. Ah, não, é que sumiu aqui para mim. Apareceu. Antes de entrar aqui no Plano Estratégico de Sustentabilidade, eu queria trazer aqui, de uma forma bem rápida, as 3 razões que suportam aqui o nosso plano estratégico. Em primeiro lugar, nós acreditamos que empresas sustentáveis, elas desenvolvem muito mais a sua resiliência. Elas criam valores a longo prazo, desenvolvem oportunidades de crescimento, de inovação e também vantagens competitivas. E a segunda razão, do nosso planejamento estratégico, que eu vou mostrar para vocês adiante, é porque somos uma seguradora. E seguradoras, elas são capazes de detectar novas vulnerabilidades de forma rápida. Assim como a Luciana trouxe aqui, os números do mercado, sempre tem uma mudança de comportamento, seja social, econômico ou climático, as seguradoras, elas são impactadas diretamente. Então, nós temos muitos dados aí que sustentam o nosso plano estratégico. E já em terceiro lugar, como aí um parceiro global, nós temos capacidade de suportar essa mudança de sustentabilidade. Bom, agora que eu trouxe para vocês aqui as razões que sustentam a nossa estratégia, Fê, vamos para o próximo e eu vou mostrar o que contempla aí o nosso plano de sustentabilidade. O nosso plano de sustentabilidade, ele está focado aqui em 2 grandes pilares. O primeiro é como nós vamos integrar a sustentabilidade dentro da nossa operação e como nós vamos integrar a sustentabilidade nos nossos negócios. É importante mencionar aqui que esses 2 grandes pilares também, eles foram analisados sobre a abordagem da dupla materialidade. Ou seja, a empresa analisou além do lucro corporativo, ela analisou como que a operação empresarial aqui, ela analisa como as operações empresariais e as questões ambientais e sociais estão interligadas. Ou seja, como uma atividade de uma empresa, como nós impactamos o meio ambiente, de dentro para fora, e os fatores externos também, como a empresa é afetada, com os fatores climáticos e tudo mais, levando aqui o lado mais do impacto financeiro. Agora, no slide a seguir, eu vou apresentar aqui o direcionamento das ações do plano estratégico sobre o pilar de operações, que é o primeiro aqui. Dentro desse pilar de operações, como a empresa internamente ela vai se estruturar, ela já está se estruturando aí nesse plano de transformação de sustentabilidade. Então, em primeiro lugar, aqui eu trago a estratégia até 2025. Então, até 2025, a companhia vai utilizar edifícios que contemplem aí energia renovável em suas operações. Vai também reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 50% por funcionário, porque hoje já é possível, você tem métricas para medir aí a emissão de gases já por pessoas, como que isso impacta o meio ambiente. Em terceiro lugar, aí teremos a redução de emissão de gases de efeito estufa em 40% relacionados a viagens. E por último, aí, última ação até 2025, a companhia ela vai utilizar apenas fornecedores globais que estejam comprometidos com a neutralidade do carbono. Aí, seguindo aqui para o ano de 2030, a empresa está comprometida em reduzir em 65% a emissão de gases de efeito estufa e utilizar aí a sua frota corporativa apenas por carros elétricos.
E nesse plano, né, que eu estou mostrando aqui para vocês até 2050, a empresa vai se comprometer aí com a neutralidade de gases de efeito estufa no seu portfólio de investimentos e também na sua carteira de seguros. Mas como que ela vai fazer isso, né? Dentro de sua carteira de seguros. Então, vamos seguindo aí para o próximo slide, que eu vou mostrar para vocês o pilar de negócios, né? O que a empresa está fazendo. Dentro desse pilar aqui, a companhia desenvolveu um framework de subscrição de riscos. Esse framework, ele engloba critérios ESG, na análise dos nossos riscos. Então, ele traz aí uma lista com 12 áreas sensíveis de negócios e uma lista de países também sensíveis de fazer algum tipo de operação, que são aqueles, né, que têm mais propensão à violação aos direitos humanos. Então, atualmente, localmente toda, a nossa análise de riscos, elas passam por toda essa análise, esse framework que já contempla aí critérios ESG. E seguindo também a nossa diretriz de até 2050 descarbonizar todo o nosso portfólio, né, de seguros. Então, a gente tem aí uma limitação de celebração de negócios que envolvam carvão térmico, areias petrolíferas, né, que são aquelas bituminosas, de petróleo e de gás. Isso não significa que a gente está proibido imediatamente de celebrar negócios, mas não, a gente precisa entender como um time multidisciplinar qual o plano de sustentabilidade dessas companhias e como isso casa aí com o nosso plano aqui globalmente de sustentabilidade. Bom, agora que vocês já conheceram, né, a nossa estratégia de transformação aí até 2050, eu queria trazer para vocês no próximo slide alguns exemplos dos nossos negócios que têm aí apoiado essa transformação. Em primeiro aqui, eu queria trazer o nosso apoio à transição energética. A Allianz Trade, junto a um banco de investimento europeu, ela emitiu uma apólice de seguro de crédito de cobertura expressiva, um montante expressivo, onde ela apoia a construção do primeiro grande parque eólico offshore na França. Esse parque eólico aí, ele contempla a construção de 80 turbinas e ele é capaz de gerar energia limpa para mais de 400 mil residências. E um outro exemplo também muito legal que eu queria trazer aqui que em parceria a Save the Children, a nossa companhia ela participa de uma policy de risco político. O que isso significa? Ela apoia fundos internacionais de ameaça ao confisco. Ela garante aí que essas instituições possam continuar o seu trabalho de salvar vidas, enfim, em países sensíveis. Ela protege aí esse fundo de investimento. Agora, se aproximando aqui ao término da minha apresentação, eu queria mostrar para vocês algumas informações sobre o nosso comprometimento social. Dentro aqui, né, da nossa responsabilidade social, eu queria puxar o gancho aqui, né, do terceiro para o primeiro, dizendo aí que, enfim, temos produtos exclusivos, né, destinados a ONGs, como eu mencionei ali anteriormente também. Apoiamos a Allianz Trade, mais 70 instituições com doações e acompanhamento, mas o mais legal que eu queria trazer aqui também para vocês é o nosso certificado ED. Globalmente, nós conseguimos esse certificado de diversidade de gênero. Globalmente, aí nós temos 53% de nossos colaboradores são mulheres, 41% dos nossos gestores são mulheres e 1 a cada 3 posições executivas são lideradas por mulheres. Mas não para aí, eu queria trazer um número melhor ainda para vocês, que é aqui do Brasil. Na Allianz Trade Brasil, os números são mais bonitos. Nós temos aí 62% de nossos colaboradores são mulheres e esse número é mais bonito ainda, 71% dos nossos gestores são mulheres. Ou seja, é uma empresa movida por mulheres, sem dúvida. E aqui eu trago também, a título ilustrativo, a performance de sustentabilidade do grupo, aqui falando como grupo Allianz Trade, é reconhecida aí, né, no melhores rankings de classificações. Eu trouxe um exemplo aqui, 3 rankings, um deles aí inclui o Dow Jones, então é empresa super comprometida mesmo com a sustentabilidade. E para finalizar aqui, no próximo slide, eu queria muito
passando para o próximo slide, eu queria muito agradecer aqui o interesse de vocês neste tema tão urgente e necessário. Dizer aqui que a Allianz Trade é uma empresa consciente e comprometida, né, com a sustentabilidade, ela reconhece que essa transição é necessária. Cada um de nós aqui somos agentes nesse processo, né? Cada conduta que nós temos, mesmo que individualmente, ela contribui demais aí para essa evolução, né? A gente precisa garantir aqui a longevidade dos nossos negócios, das novas gerações. E eu chamo aqui, novamente, o idealizador desse webinar, nosso diretor de crédito, Felipe Thanos, que vai ilustrar aí para vocês como que é realizada a avaliação do risco de crédito das empresas, considerando os aspectos CSG. Muito obrigada. Comentário aqui, não somente formado por muitas mulheres da nossa empresa, mas mulheres com bastante, com um perfil bem forte, né? Então, mulheres bem fortes aí formadas na nossa empresa, não somente no nosso staff, como também na nossa liderança, né? Obrigado, Tati, aí pela aula, por compartilhar aí com o nosso público, né? Bom, primeiro, um pouco antes de entrar nos impactos de análise financeira, vou trazer um pouco do que os nossos estudos mostram, né? Então, os nossos estudos, eles mostram que dos 10 riscos mais importantes para os negócios em 2024, as catástrofes naturais, elas aparecem em terceiro lugar, tá? Logo após os incidentes cibernéticos e as interrupções aos negócios. As mudanças climáticas, elas também aparecem nesse ranking, aparecem em sétimo lugar na escala global, mas quando a gente vem para o Brasil, as mudanças climáticas, acreditem, elas aparecem em primeiro lugar, né? Algo que, como a Luciana comentou aí na apresentação dela, é infelizmente bem assertivo quando a gente correlaciona com os eventos do Rio Grande do Sul que recentemente aconteceram, né? O fato é que as mudanças climáticas, elas desafiam o crescimento de qualquer país, né? Então, os nossos estudos, para vocês terem ideia, eles mostram que a América Latina deve ter uma perda de até 11% do PIB da região até 2050, tá? Sendo a Argentina afetada principalmente aí por enchentes, o Chile por secas e o Brasil, acho que vai soar bem familiar o que eu vou falar, o Brasil impactado por essas ondas de calor intensas, né, que trazem aí grandes impactos, grandes perdas de produtividade, né? Essas ondas de calor que a gente tem visto também nos últimos anos acontecer cada vez com maior frequência, né? Seja qual for aí o motivo, né? Como a Luciana comentou e aqui eu reforço, o impacto macroeconômico ele tende, né, a ser desproporcionalmente distribuído, né, na classe de renda a mais vulnerável, né? Ela acaba sofrendo aí os maiores desafios, né? Por isso que as estratégias elas são customizadas localmente, mas é importante que elas sejam coordenadas, né, em escala global para que a gente sinta de fato, de maneira mais efetiva, os impactos e os benefícios dessas ações que a gente propõe, né? A Allianz Trade, ela é a pioneira, é a seguradora pioneira em considerar os indicadores de ESG dentro da nossa classificação, da nossa metodologia de classificação de risco país, né? Ou seja, o risco de não pagamento de uma empresa por fatores que vão além, né, de condições que estão fora do seu controle, né? Então a gente tem um score de sustentabilidade. Esse score ele vai de 1 até 5, sendo que 1 é a melhor nota e 5 é a pior nota, tá? O Brasil, para vocês terem ideia, o Brasil é classificado, eu falei lá no começo que o Brasil era bem classificado, né? Comentei para a Luciana. O Brasil ele tem nota 2, tá? Então, o Brasil ele é equiparado, na visão dos nossos economistas, a países como o Canadá e França, e melhor classificado até do que grandes economias como Estados Unidos e Japão, que neste quesito de sustentabilidade possuem uma nota 3, né? E aí vocês devem estar perguntando, né, por que o Brasil ele tem essa boa classificação, né? São vários os fatores, né, que levam o Brasil a ter uma boa classificação
de sustentabilidade, tá? Aqui eu vou reforçar algumas delas, então, primeiro, a forma como a nossa eletricidade é produzida, indicadores como exposição a mudanças climáticas, desastres naturais por percentual da população, os investimentos em energia renovável, né, para substituir os combustíveis tradicionais, convencionais, que a gente sabe aí todo o histórico dos malefícios que causam, né? Acho que um outro ponto aqui, o último ponto importante para destacar é a Amazônia, né? O Brasil ele é extremamente reconhecido globalmente por conta da Amazônia, né? Agora, saindo, né, do aspecto econômico, entrando um pouco mais no aspecto de crédito, é importante mostrar que nós estamos transformando a maneira tradicional como a gente avalia o crédito hoje dentro da Allianz Trade para incluir os fatores de ESG dentro das nossas análises, né? A gente entende que os riscos oriundos desses três componentes, eles podem sim levar uma empresa à insolvência, né? Os impactos de ESG, eles são convertidos, né, em impactos operacionais e, consequentemente, eles são traduzidos em impactos financeiros. Então, seja através aí de uma queda de faturamento, em margens mais apertadas, ou aí em um aumento de alavancagem, por exemplo. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns slides que eu acredito que vão nos ajudar aí a tangibilizar de maneira mais clara, tá? O que o ESG tem de importância e precisa trazer cada vez mais de discussão para a pauta de crédito, tá? Então, primeiro, aqui, acho que antes de começar, né, entrar mais a fundo na análise, vamos falar um pouquinho de como surgiu o ESG dentro das normas contábeis. Então, voltando lá para 2015, né, a gente teve uma série de eventos que foram relacionados a preocupações com o clima, que levaram à criação de uma organização global, né, chamada de TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosure, que em 2017 divulgou as recomendações para a divulgação das informações financeiras relacionadas a ESG. Aí a gente teve aqui no meio desse slide de 2018 até 2022 alguns reportes modelos que foram feitos, né, e que consequentemente serviram como base de trabalho para ISSB. ISSB é International Sustainability Standard Board, tá? E posteriormente pela IFRS, né, que assumiu aí o monitoramento das divulgações financeiras a partir desse período, né? Em cima disso, né, surgiram duas novas normas de divulgação, IFRS S1, que é relacionada à sustentabilidade, né, como um todo, e a IFRS S2, que traz os requisitos para a divulgação de informações financeiras relativas a clima somente, né? E o Brasil, nós fomos os pioneiros a adotar os padrões global para divulgação de análise de ESG, o que até o momento ainda é opcional, mas que a partir de um futuro já nem tão distante, a partir de 2026, vai passar a ser obrigatório, tá? Para as empresas que têm aí o maior nível de governança dentro do Brasil, né? E vamos lá, e como funciona o ESG, né, na nossa análise de crédito? Quem conhece o nosso processo já deve ter escutado de mim ou de alguém do nosso time que nós formamos a nota de crédito de cada empresa através da análise de 4 fatores, né? Então, a gente analisa o histórico da empresa, e aqui eu estou falando já desde qual é a sua fundação, qual é o capital social e como é o comportamento de pagamento dessa empresa, quem são os sócios, as relacionadas dessa empresa. E, a partir daí, eu passo por uma análise mais financeira, onde eu vou analisar a DRE, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa. Então, isso quer dizer que a gente está incluindo um quinto fator dentro dos nossos conceitos de análise de crédito, que seria o ESG?
Não exatamente, não é isso exatamente. Se a gente colocar na prática o que a gente tem feito em relação ao ESG, o que eu estou trazendo é que nós devemos avaliar os riscos de transição, ou seja, político, legal, tecnológico, mercado, a reputação, né? Riscos físicos, aí quando a gente fala de eventos climáticos, de desastres, né? E quais são as oportunidades, certo? Que o mercado tem, que as empresas têm, né, para que seja feito um planejamento estratégico de gestão desses riscos, para que se traga um menor impacto financeiro em cada uma dessas variáveis que eu vou explorar aqui um pouquinho mais adiante, tá? Então, a minha dica para a nossa audiência é pensando aí num checklist, né, do que a gente deve incluir no nosso processo de crédito. Começando aqui pela DRE, né? Para quem não sabe, a DRE é a demonstração de resultados do exercício, né? Então, o que mostra a DRE? A DRE, o objetivo da DRE é mostrar qual é o lucro ou prejuízo de uma empresa quando a gente deduz da sua receita, do seu faturamento, todos os seus custos e suas despesas, tá? Então, começando pelas vendas, né? Vários pontos que eu destaco que são importantes da gente trazer para avaliação em relação a ESG. Então, o impacto potencial nos riscos de acessibilidade. Então, por exemplo, esse evento no Sul agora, o quanto isso pode impactar né, a acessibilidade, a demanda, preferência dos clientes, acho que esse é um ponto extremamente importante. Nós, consumidores, cada vez mais estamos nos transformando e buscando por produtos cada vez mais sustentáveis, então as empresas precisam ter este mindset de transformação dos seus produtos também, né? Avaliar os impactos de eventos físicos na dinâmica do mercado, interrupções na cadeia de suprimento, né, que eventualmente podem levar aí a quedas de venda temporárias ou até mesmo mais permanentes, né? Já quando a gente vai para os custos e despesas, alguns pontos que eu destaco. Importante a gente avaliar os custos diretos que foram incorridos com danos físicos causados aí a esses ativos, avaliar os custos de interrupções dos negócios, né, por conta de eventos, né, na cadeia de suprimento que podem aí afetar a receita, né? Custos para a transição da tecnologia para baixo carbono, né? Custo de conformidade. A Tati é nossa representante de governance aqui, uma área que foi implementada localmente há poucos anos e pode concordar aqui comigo que, obviamente, a gente não tira a importância é enorme, como a gente vem trazendo, mas isso traz custos para a empresa, né? Então, a empresa tem que estar preparada para arcar com estes custos, para que isso traga o menor impacto possível na sua performance financeira, né? Bom, quando a gente vai para o balanço patrimonial, aqui alguns destaques. Quando a gente vê os ativos e os passivos, alguns pontos que eu gostaria de destacar. Avaliar os impactos físicos na avaliação do ativo imobilizado, potenciais impairments de ativos devidos a danos causados por eventos físicos ou por mudanças de política, né? Então, por exemplo, uma empresa de energia que tem uma frota de caminhão a diesel e que já assumiu que não vai mais poder usar esse tipo de combustível em 3 anos, né? Como essa empresa tem feito, tem se transformado para renovar a sua frota, com que funding, que tipo de financiamento essa empresa vai buscar para que ela tenha as melhores condições e que isso não pressione a sua capacidade de pagamento, né, de repagamento dessa dívida no longo prazo, no curto prazo, né? Quando a gente vai para a parte dos passivos, aqui alguns destaques que eu trago. Então, desde riscos ambientais ilegais, aí perda de contratos que podem, né, se tornar onerosos por questões de multas, até a questão de passivos decorrentes de risco de transição, né, incluindo aí possíveis passivos legais, né, porque uma empresa que não está em conformidade com os quesitos de ESG
pode incorrer em passivos legais que podem, sim, penalizar a sua estrutura de capital, comprometendo a liquidez, o que vai, consequentemente, impactar a capacidade de repagamento dessa empresa no curto prazo, né? Quando a gente fala na liquidez e na alavancagem de uma empresa, alguns pontos que eu trago de destaque aqui, analisar a capacidade, né, a necessidade de financiamento emergencial em resposta a esses eventos físicos e acessar a condição de financiamento sob condições de mercados variáveis, né? Então, como que é a capacidade da empresa de manter a liquidez durante e após esses eventos físicos, né? Por fim, aqui eu trago algumas oportunidades financeiras que empresas que têm investido em ESG têm sentido aí o benefício, né? Então, desde aqui iniciando por ganhos de eficiência, o que traz aí uma redução de custos através, né, de como eu comentei, de fontes de energia mais sustentáveis, mais renováveis, aumento de capacidade de produção, a redução de exposição a riscos, né, como a Tatiana mencionou e a Luciana mencionou, aqui correlacionando diretamente, né, então, a redução de exposição a esses riscos futuros, né, mais investidores, né, os investidores, como eu comentei, cada vez mais também têm fomentado, buscado por alternativas relacionadas a ESG, então isso pode trazer, né, mais recursos para as empresas. Diversificação dos seus ativos financeiros, a gente tem ouvido falar aí de green bonds, dívidas, né, bancárias, acho que é um ponto interessante para trazer aqui para vocês, de que muitas empresas hoje já conseguem financiamento junto a bancos com covenants financeiros, ou seja, cláusulas financeiras relacionadas a ESG, né, a cumprimento de aspectos ESG. Os benefícios reputacionais, né, que são inegáveis, e aumento de receita através de novos produtos de mercado, né, de novos produtos que as empresas vêm se transformando para lançar em linha com essas iniciativas de sustentabilidade, né? E voltando ali ao meu ponto inicial, trazer um maior valor de mercado, né, para essas empresas que, consequentemente, têm uma correlação direta com o apetite de crédito que essa empresa vai ter disponível no mercado. Bom, espero que eu não tenha sido muito rápido. Eu sei que é bastante técnico aqui o meu lado, mas eu tentei resumir aqui em 15 minutos, de maneira bem sucinta, os principais pontos que eu enxergo de ESG e da importância, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que temos. Temos algumas perguntas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, como eu estava projetando aqui, eu estou pegando agora aqui as perguntas para ver. Sim, eu vi que tem uma aqui para mim, posso já ir respondendo. Primeiro eu queria agradecer aqui o pessoal, agora que eu vi no chat, vocês estavam tentando me ajudar aqui com a tela. Olha, da próxima vai dar certinho. Obrigada pelas dicas aqui. Bom, Felipe, ótima a sua apresentação, sua pontuação também. Realmente, estar aí em conformidade com o ESG, inicialmente é custoso, mas a longo prazo é necessário, é urgente, vale a pena, porque empresas que já estão comprometidas com sustentabilidade terão aí a longevidade dos seus negócios, estarão melhores posicionadas, cada vez mais tem essa exigência, né, de contratação de fornecedores comprometidos, né, aí com a emissão, a redução da emissão dos gases de efeito estufa, descarbonização aí do seu portfólio, né. Eu recebi aqui uma pergunta, e localmente, né, o que a gente tem feito aqui em relação a ESG? Bom, esse plano estratégico que eu trouxe aqui para vocês, de fato, ele é um plano global, mas que ele é cascateado para todas as unidades da Allianz Trade. Ele só vai dar certo se todas estiverem comprometidas com esse plano, né? Então, aqui localmente, como eu mencionei, toda a nossa subscrição de riscos já contempla aí critérios de sustentabilidade, né? Inclusive, a gente já teve casos aí da necessidade de uma descontinuidade aí de negócio, visando
né, aí a descarbonização do nosso portfólio de seguros até 2050. A gente já iniciou a troca, né, da nossa frota corporativa aí por veículos mais sustentáveis. Mantivemos a nossa política de home office, né, 3 dias em casa, aí contribuindo, né, com a diminuição, né, da emissão dos gases de efeito estufa, né, nesse trajeto até se chegar ao trabalho. Estamos aqui também promovendo o aculturamento da sustentabilidade, a gente tem treinamentos, a gente vai promover vários treinamentos aqui também ao longo do ano, né, porque são ações não só da empresa para o colaborador, mas o colaborador também precisa ali fazer a sua parte para que a gente possa também Esse atingir a nossa engajamento, meta aí assim. de redução. Exatamente. Também temos o nosso comitê de diversidade, também com várias ações, enfim, poderia ficar até amanhã aqui falando para vocês, mas nós temos outras perguntas aqui para outros colaboradores, e fico aqui à disposição para responder depois, por e-mail, enfim. Obrigada. Ótimo, não, Tati, tá ótimo, super, super bem respondido. A Luciana colocou aqui o link, eu vi, né, com as publicações que foram feitas, mas se você quiser comentar rapidamente, Luciana, aí um pouquinho sobre os eventos do Sul, né, eu vi que o pessoal se interessou para saber se a gente tem um pouco mais já de insight em relação aos impactos em números, né? Infelizmente, né, é um assunto assim que ele gera bastante interesse, até pelas dimensões, né, do que aconteceu, que nunca tinha sido visto aqui no Brasil algo parecido. Então, e isso de fato houve ali um impacto muito grande, não só na questão de perda de vidas, mas também de patrimônio e da própria infraestrutura do Estado, né? Então, eu trouxe números aqui da nossa última coletiva de imprensa, e nós faremos outra agora, dentro das próximas semanas, tá? Então, esses dados, eles são até dia 23 de maio, tá? Do dia 23 de maio ao dia 13 de junho aconteceu muita coisa, então certamente esses números eles vão ter alteração aí nessa próxima coletiva. Perfeito. Vejam aí que a gente tem ao redor, né, até dia 23 de maio, nós recebemos ao redor de 25 mil avisos de sinistros, né, totalizando aí quase 1,7 bi, né, de indenização de perdas. Então, assim, é realmente expressivo. Infelizmente, percebemos, né, um baixo acesso a produtos de seguros, né? Então, verificar, assim, não é uma novidade, né, para a realidade Brasil, né? Existe um gap aí de proteção bastante considerável, não só na parte rural, mas também na parte de patrimônio, principalmente coberturas acessórias relacionadas ao residencial, enfim. Então já fica, né, até como um dever de casa para nós aproveitar esse momento de tragédia para a gente estimular e, volto a dizer, criar programas acessíveis de cobertura de seguros à população que sofre mais com esse tipo de evento, que são as populações menos abastadas, né, da classe C, D e E. Então, eu vou compartilhar com vocês esse material e fico também depois com a missão de avisá-los quando vai ser a próxima coletiva de imprensa da CNSEG. A gente publica isso no nosso site para vocês terem informações atualizadas também. Tá certo, perfeito. Eu vi que tem mais uma pergunta aqui, né, enviada para nós somente aqui, membros de equipe. Quando vocês mencionam sobre descarbonização nos negócios, significa que a longo prazo a Allianz Trade não terá aceitação para indústrias que fabriquem produtos derivados de petróleo, como plástico, por exemplo? Não é exatamente isso, né, Tati? Assim, é um plano de transformação de médio para longo prazo, onde é avaliado, né, em critérios bem específicos, né, cada possível impacto que a cadeia produtiva pode causar, né, em qualquer um dos quesitos, né, para a indústria como um todo. E sim, se de fato for constatado de que é uma operação que não respeita critérios onde a gente considera o ESG como prioridade, sim, de fato, esse vai ser um tipo de indústria onde a Allianz Trade e o grupo Allianz não vai ter interesse de trabalhar aí num futuro, tá? Bom, pelo que eu
Estou vendo aqui, acho que não temos mais perguntas. A gente está com o tempo aí já bem também ultrapassado. Eu peço desculpas, a gente aqui excedeu um pouquinho, 10 minutos o tempo combinado, mas acho que foi bem produtivo. Queria agradecer a Luciana e a Tatiana por aceitarem o convite, por participarem aqui comigo dessa discussão hoje. É um tópico que cada vez mais a gente escuta e que a gente sabe que vai ser prioritário cada vez mais em todas as nossas agendas. Então, muito importante a gente fomentar essa discussão que, como eu comentei, a gente está todo mundo caminhando para aprender, para entender o como agir daqui em diante, né? Então, eu convido a todos que estão aqui ainda presentes para o nosso já próximo Talk em setembro, quando a gente vai falar sobre eleições dos Estados Unidos, que vem aí logo na sequência. Então, a gente vai falar aí com um pouquinho de antecedência sobre quais são os possíveis cenários de eleições dos Estados Unidos, quais são as nossas visões e os impactos econômicos que a eleição dos Estados Unidos deve trazer para a economia global. Agradeço novamente aí a participação, Luciana, Tatiana e a todos que estão aqui ainda presentes, e bom dia para vocês. Obrigada, dia, parabéns a obrigada. todos. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.